Boa noite. Quero saudar com a graça e a paz do nosso bom Deus a todos aqueles que nos assistem através da transmissão aí do culto da Igreja Presbiteriana União. É um prazer imenso poder servi-los assim, levando a palavra do Senhor aonde você se encontra, no seu lar, protegido, e assim também aguardando o término desse momento aí de isolamento que nós temos experimentado nos nossos dias. Quero que, juntamente com você, aí no seu lar, você possa estar levando a sua mente, levando os seus pensamentos ao Senhor, para que juntos possamos aprender mais do Senhor e nos nossos lares cultuarmos e servirmos ao nosso Deus. Para isso, quero te convidar a estarmos orando, buscando a direção do Senhor para tudo aquilo que fizermos aqui, seja para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, Pai Celestial, quero agradecer ao Senhor, ó Pai, agradecer a oportunidade que temos, ó Deus, mesmo nos nossos lares, distantes uns dos outros, mas tendo o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, sendo exposta, sendo cantada, sendo explicada e exposta através do preletor, ó Deus, da pregação da Tua palavra. E eu agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado ferramentas para que assim o Teu Evangelho possa chegar em diversos lares, ó Pai, e a Tua palavra possa trazer refrigério, renovo, consolação a cada coração. Esteja, ó Deus, com cada família no seu lar nessa hora, a todos aqueles que nos assistem, ó Pai, para que a palavra do Senhor penetre em cada coração, para que ela cumpra a boa obra do Senhor em cada vida. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pela estrutura que a igreja, Senhor, tem assim se composto, ó Pai, para oferecer mais esse serviço à Tua igreja, ó Pai, a cada pessoa que acompanha essa transmissão. E aqueles que já Te conhecem, que sejam edificados. Aqueles que ainda não conhecem ao nome do Senhor, que tenham, ó Deus, através desses cultos e dessa transmissão, a oportunidade de também conhecê-lo e conhecer a Tua palavra salvadora, restauradora. Eu oro ao Senhor, ó Deus, pedindo que Teu Espírito Santo nos conduza em todos os momentos deste culto e também naqueles que servem ao Senhor nos seus lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo de número 1. Abra aí a sua Bíblia na sua casa, pegue ela juntamente com a sua família, se você está com ela. Se você está acompanhando o culto aí sozinho também, recorra às Sagradas Escrituras, porque elas haverão de conduzir todos os momentos que estaremos aqui reunidos prestando esse culto e serviço ao Senhor. Salmo, capítulo 1, leremos todo esse capítulo. Se você já encontrou o texto aí na sua casa, acompanhe comigo enquanto faço a leitura do mesmo. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavra do Senhor, aqui exposta diante de nós, nos ajuda a compreendermos a importância de dedicarmos o nosso caminho, a nossa vida, as nossas atitudes ao Senhor, sabendo que é Ele quem provê, como lemos aqui no versículo de número 3, o sustento para que sejamos uma árvore frutífera, uma boa árvore que produz bons frutos. Como é bom, queridos, nós seguimos nesse caminho, o caminho do Senhor, que traz para nós edificação. Eu quero convidar a você, na sua casa, a estarmos orando ao Senhor nessa hora, uma oração de confissão.
É uma oração que você mesmo pode levar ao Senhor, dizendo dos seus pecados e do anseio que o Senhor te perdoe, te restaure, te modifique naquilo que você tem caminhado de forma errada para com o seu Deus. Faça essa oração aí na sua casa, enquanto eu também estarei orando com você aqui, e coloque na presença de Deus o seu coração, as suas dificuldades e o anseio naquilo que você deseja que o Senhor venha trabalhar na sua vida. Vamos orar? Coloque-se na presença do Senhor e façamos assim essa oração de confissão dos nossos pecados. Bendito Deus, Pai Celestial, nós louvamos ao Senhor, porque Tu és Deus presente, porque Tu és Senhor conosco. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor, ó Deus, se compadece das nossas mazelas, das nossas imperfeições. O Senhor perdoa. Por isso, ó Deus, nos colocamos na Tua santa presença, abrindo os nossos corações, ó Deus, e suplicando que aquilo, ó Deus, aonde temos falhado, que aquilo, ó Deus, onde não temos agido de conformidade com o anseio do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor mesmo venha estar tratando essas áreas da nossa vida, que o Senhor nos perdoe, ó Deus, de nossas falhas, mas que também o Senhor possa vir, ó Deus, a corrigir cada uma delas, falando aos nossos corações, estar tratando em cada um de nós, ó Pai. Esteja com cada uma das famílias, ó Deus, que ouvem também a Tua palavra nessa hora e que também derramam o seu coração na presença do Senhor. Fala com elas, ó Pai, esteja juntamente com elas, ó Pai, perdoa-lhes os pecados e sara, Senhor, as nossas almas, o nosso coração. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora nós teremos a oportunidade de ouvir um hino com a nossa equipe de louvor, hino de número 11, e eu passo a oportunidade a eles que haverão de nos conduzir nessa hora. Como é bom podemos louvar ao Senhor.
Não estamos juntos, mas estamos conectados. Estamos juntos no que diz respeito à nossa conexão em Cristo Jesus. De fato, Ele nos une como igreja e povo do Senhor. E como é bom professar louvores ao nome do Senhor. Assim como cantamos, queridos, vamos orar ao Senhor. Orar uma oração agora de gratidão. Uma oração que reconhece o bom cuidado do Senhor para conosco. Reconhece como de fato, queridos, mesmo em situações difíceis como passamos, Deus não tem estado distante de nós. Muito pelo contrário, sabemos que Deus está no controle. Esse, inclusive, é o tema da nossa escola bíblica de férias. Reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando aos nossos olhos as coisas parecem difíceis, nós reconhecemos que o nosso Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas e todas cooperam para um fim proveitoso. Ore na sua casa, ore uma oração de gratidão, reconheça como o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor. Oremos mais uma vez, queridos. Bendito Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos porque Tu és Deus. Agradecemos porque o Senhor é soberano e governa sobre toda a terra e nada acontece sem que a Tua vontade esteja à frente de todas as coisas, ó Pai. Por isso, ó Deus, mesmo nas adversidades, reconhecemos que Tu és Senhor. Mesmo nas dificuldades, reconhecemos que o Senhor cuida de nós, ó Pai. O Senhor tem nos dado o sustento de todos os dias. O Senhor, ó Deus, tem dado o consolo e a segurança para a nossa alma. No Senhor, podemos, ó Deus, encontrar confiança ao invés do medo. E temos, ó Deus, a certeza de que Tu és Senhor sobre nós. Por todas essas coisas e muitas outras, ó Pai, nós Te louvamos, porque Tu és o nosso Senhor. Oramos assim, agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós estaremos ouvindo uma gravação do grupo Restauração. E logo em seguida, também cantando louvores ao Senhor com a nossa equipe de louvor. Agora, grupo Restauração. Já andei pelo vale escuro, já trilhei o caminho inseguro, já perdi esse jogo da vida e também me feri os tropeços do mal, mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tua graça me envolve, Teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta Teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte, quero ter sempre o rumo norte, depender da ajuda divina, vai ser meu ideal, minha meta final. Trilharei o caminho da vida em Jesus, vou viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo
Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado, perdoado. A cruz é o retrato do preço que foi pago pra me resgatar. Sou indigno, eu sei, não mereço. Em um dia tomou meu lugar. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero. Já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Boa noite. Quero convidar você que está em casa a louvar ao nosso Deus, que é o único digno da nossa adoração. Ele é a razão do nosso viver, da nossa vida. Louve com a gente essa música. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Faça dessa última canção uma oração, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é incomparável. Incomparáveis são as promessas dEle na sua vida. Por mais que seja difícil essa situação, por mais que seja difícil a espera, creia que Ele tem o melhor para você e é totalmente incomparável, melhor do que você pode pensar ou imaginar.
Muito bem, irmãos. Tendo cantado louvores ao Senhor, tendo tido a oportunidade de estar aí na sua casa, agradecendo a Deus e celebrando com a sua família, com quem está aí próximo de você, amigos, ou quem sabe, sozinho mesmo, nós agora estaremos meditando na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para que juntos comigo abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 12. É nesse texto que estaremos meditando nessa noite a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Nesse texto, queridos, nós estaremos estudando versículo 33 até versículo de número 37. Abra a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque não somente nesses versículos, mas em alguns outros também usaremos aí ao longo da nossa meditação. Mateus capítulo 12, verso 33, diz da seguinte maneira: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelos frutos se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Oremos. Pai Celeste, obrigado pela tua palavra, lida diante de nós. Que ela possa, ó Deus, estar recebendo em nossos corações, ó Deus, um terreno fértil, ó Pai, onde ela possa frutificar,
onde ela possa, ó Deus, levar a cabo a vontade do Senhor, nos ensinando aquilo que o Senhor mesmo preparou para que viéssemos a aprender nessa noite. Fala conosco, fala com cada família, ó Deus, que recebe essa mensagem nos seus lares, que recebe essa mensagem, ó Deus, quando assiste essa transmissão, para que também, ó Deus, sejam edificados mediante a exposição da sua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, eu gostaria de estudar com vocês hoje sobre a importância das nossas atitudes, como um sinal evidente do nosso interior, sobre como elas podem nos dizer como está a nossa relação com Deus, as nossas atitudes dizendo como está a nossa relação com Deus e também a nossa relação com o nosso próximo. Como de fato, queridos, o texto que temos diante de nós nos ensina a refletir através das nossas ações, das nossas obras, como está o nosso interior. Se você olhar para o texto que temos diante de nós, capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus, ele inicia um pouquinho antes algumas histórias ou algumas narrativas que vão nos ajudar a entender esse bloco que lemos aqui. Se você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, lá no capítulo 12, a partir do versículo de número 1, Mateus ele traz para nós uma série de narrativas que nos contam alguns momentos públicos do ministério de Jesus, em situações onde ele se via presente com pessoas da comunidade, seus próprios discípulos, estavam ali presentes também a liderança religiosa daquele tempo, fariseus, escribas e aí também os saduceus. Se nós olhamos para o texto que temos diante de nós, queridos, vamos perceber que Mateus organiza alguns acontecimentos que se passam nesse ministério público de Jesus. Temos aqui, antes do nosso texto, pelo menos 4 narrativas que vão justamente contrastar as atitudes de Jesus diante das pessoas e daquelas circunstâncias e como isso revela a natureza de Jesus como Cristo, com a da liderança local, da liderança religiosa dos fariseus e escribas diante das pessoas e como isso revela uma natureza não tão agradável sobre aquela liderança que dirigia a vida das pessoas naquele tempo. Se você observar os versículos que teremos logo adiante, vamos perceber que Mateus ele tenta aguçar a nossa percepção a respeito de uma conclusão que ele fará um pouco mais adiante, no texto que nós lemos. A conclusão que nos aponta como as nossas atitudes, as nossas ações, elas revelam a natureza de quem somos. As ações de Jesus haverão de revelar quem Ele é, bem como também as atitudes dos fariseus, a sua natureza, o que está por trás daquelas atitudes. E isso haverá de também nos ensinar a importância de como eu e você conduzimos as nossas ações do que está cheio no nosso coração. Primeiro, olhamos no versículo de número 1 do capítulo 12, nós temos 2 narrativas aqui. Ela começa no verso 1 e vai até o versículo de número 8, e uma outra que vai do versículo de número 9 até o versículo de número 14. Nessas 2 primeiras narrativas que nos são apresentadas aqui, nós vamos receber a informação sobre Jesus caminhando ali junto à comunidade e há um confronto da liderança local sobre o entendimento que eles tinham sobre o dia de sábado, justamente com as práticas que Cristo conduzia juntamente com os seus discípulos. Nesse primeiro bloco que nós temos, do capítulo 12, verso 1 até o versículo de número 8, temos a narrativa que nos conta que Jesus e os seus discípulos entraram ali pelas searas, versículo de número 1, e os seus discípulos estavam com fome. E, diante dessa situação, era época de colheita, eles tomaram algumas espigas e se alimentaram. Ao passo que os fariseus, vendo aquela atitude dos discípulos de Jesus, o questionaram. Veja no versículo de número 2, eles perguntam a Jesus: o que os teus discípulos fazem não é lícito em dia de sábado. Ora, queridos, o que nós vemos aqui é justamente uma concepção por parte daquela liderança local equivocada com relação à lei. Em primeiro, é importante entendermos que o livro de Deuteronômio nos ensina que, em situações como essa, em época de colheita, as pessoas que tinham a necessidade de se alimentar poderiam sim retirar
de uma parte daquela colheita para se alimentarem. Não poderiam cortar com foice, não poderiam levar uma grande parte da colheita, mas o suficiente para se alimentarem. Mas, ao passar dos anos, ou logo após o cativeiro, diversos incrementos foram adicionados à lei sobre o sábado, ao passo que exigiam diversas proibições e quase nada era permitido em dia de sábado, inclusive a colheita para a alimentação. Mas, queridos, o que isso nos revela é justamente que aqueles homens não haviam compreendido o verdadeiro significado do sábado. Por isso, Jesus os responde com uma história, ou melhor, com uma narrativa que nos conta justamente o que aconteceu com Davi e os seus homens quando passaram por situação de fome. Versículo de número 3, onde nos narra que eles entraram na casa de Deus e comeram dos pães da propiciação, algo que era separado exclusivamente para o serviço ao Senhor. Somente os sacerdotes comiam daquele pão após um período, justamente depois da sua consagração, depois do seu serviço, e quando sobravam, eles se alimentavam dele. Mas diante da necessidade, entendendo Davi que ele e também os seus homens serviam ao Senhor, eles então, diante da necessidade, se alimentaram. E é justamente essa conclusão que Jesus tenta levar aqueles homens para que compreendessem que, sim, o sábado, ele tinha um objetivo por detrás daquele ensinamento. Jesus ainda tenta deixar isso mais claro, quando ele diz no versículo de número 5, ora, não lestes que na lei, aos sábados, os sacerdotes podem violar o sábado? Ou seja, eles trabalham no sábado, eles servem no sábado. E finalmente ele traz o exemplo para si mesmo, quando ele diz que, por isso vos digo, versículo 6, aqui está quem é maior do que o templo. Ou seja, misericórdia quero e não holocaustos. Aqueles homens, queridos, não compreendiam o significado do sábado. E por não compreenderem as suas obras, de fato, revelavam que eles não estavam preocupados em cuidar das vidas como era o objetivo daquela lei, mas, pelo contrário, eles condenavam os inocentes, traziam peso sobre eles com essa atitude legalista e exagerada sobre o sábado. Próximo versículo, versículo de número 9, até o final, versículo de número 14, ele já traz uma outra ilustração, agora com um homem com a mão paralisada, que está na sinagoga. Jesus segue para aquele lugar, e ali ele está servindo ao Senhor, e eles preparam para Jesus uma situação onde pudessem confrontá-lo. Veja no versículo de número 10, que aqueles homens preparam uma situação para onde levariam ao questionamento sobre qual seria a atitude de Jesus em dia de sábado. E ali eles perguntam para ele, não é justamente como ele deveria se proceder no sábado, se era lícito curar ou não. Eles sabiam que Jesus, ao ver aquele homem com a mão paralisada, ele poderia curá-lo e certamente o faria. E por isso o confrontam mais uma vez aqui, ao passo que Jesus responde: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Se você ler o relato paralelo, capítulo de número 3 do livro de Marcos, você verá que ali ele ainda expõe um pouco mais da narrativa de Jesus, onde ele confronta a liderança dizendo: o que é correto fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Uma pergunta bastante simples, queridos, e que deveria levar a uma conclusão bastante simples daqueles líderes, mas eles não podem fazê-lo, justamente, queridos, porque o coração deles estava comprometido, não com aquilo que era correto, não com o entendimento acertado a respeito de Deus, mas eles tinham uma concepção rigorosa sobre como cumprir essa lei, mas não se atentavam para o significado dessa lei. Ao passo de que, diante daquela situação, quando Jesus cura o homem com a mão paralisada, no verso 14, nós vemos que eles então conspiravam para tirar a vida de Jesus. Veja como as atitudes daqueles líderes não estão de acordo, queridos, com o objetivo da lei. Veja como as atitudes deles revelam um ódio e revelam, de fato, como não compreendiam a obra e o ministério de Jesus.
A próxima narrativa, do verso 15 ao 21, não temos aqui a participação dos líderes, mas vemos esse Jesus sendo apresentado como alguém, no versículo de número 15, que cura, como alguém, no versículo de número 16, que leva a exortação sobre a palavra de Deus, e que todos esses elementos apontam para Jesus como o Cristo. Essa era a percepção que poderiam tirar pelas obras de Jesus. Ou seja, todas essas coisas que estavam acontecendo levavam ao entendimento das pessoas de quem era Jesus e de como isso de fato manifestava a sua natureza. Finalmente, o último bloco de versículos que temos antes do nosso texto, no verso 22 até o versículo de número 32, nós temos aqui, então, Jesus chegando, estando ali na cidade, trouxeram a ele um endemoniado que estava, por causa desses demônios, cego e mudo. E no versículo 22 nos diz que Jesus o curou, ao passo que ele passou a enxergar e voltou a falar. Ora, queridos, as multidões, então, a partir daquele momento, começam a se questionar se aquele não era aquele que viria como o Messias, da linhagem de Davi. Eles pensam, eles olham aquela obra grandiosa, poderosa, e começam a ter essa conclusão por causa das obras de Cristo. Mas diferente das pessoas que o viam dessa maneira, a palavra dos fariseus, versículo de número 24, murmuravam entre si, distantes de Jesus, se ele não fazia isso por obras das trevas, ou como um súdito de Beelzebul, o maioral dos demônios. Quando nós temos aqui finalmente essa exposição, Jesus então exorta severamente aqueles líderes locais sobre a sua blasfêmia e a condenação que seriam expostos por suas palavras e atitudes que revelavam a verdadeira natureza do seu interior. Dito todas essas coisas, então Mateus traz para nós a conclusão, que é o que nós desejamos estudar essa noite. Mateus nos conduz a uma reflexão sobre as nossas atitudes, o que elas revelam sobre nós mesmos. À medida que nós olhamos para as atitudes de Jesus e elas nos revelam quem é Cristo, nós olhamos para a atitude dos fariseus e elas nos revelam quem era aquela liderança local daquele tempo. Nós também, queridos, podemos então tirar a lição de como as nossas atitudes têm nos revelado diante de Deus e diante das pessoas. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Nossas atitudes falam do nosso interior. E eu quero, junto com vocês, tirarmos aqui algumas conclusões importantes nessa noite. Primeira conclusão: nossas atitudes, elas revelam o nosso interior. Nossas atitudes revelam o nosso interior. Veja que Jesus, para explicar essa conclusão a qual ele chega, ele usa 3 ilustrações aqui. A primeira delas, nós vemos no versículo de número 33, onde Jesus diz assim: ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus ele traz uma conclusão muito natural que podemos observar no dia a dia, na natureza, onde ele demonstra que uma árvore sadia, uma árvore boa, uma árvore bem cuidada, naturalmente ela haverá de produzir bons frutos. Assim como nós lemos aqui no capítulo de número 1 no livro de Salmo, uma conclusão que retiramos. Quando vemos uma árvore vistosa, uma árvore bem cuidada, certamente quando tomamos o seu fruto, também, queridos, haveremos de experimentar um fruto agradável, um fruto doce ao paladar, algo que nos fará bem. Ou seja, ao olhar para a árvore, nós teremos a capacidade de também colher o seu fruto e perceber a natureza daquela árvore. Mas diferente disso, uma árvore que está doente, uma árvore que não é bem cuidada, ela também produz um fruto que não é agradável, um fruto que não é bom. E a conclusão é bastante óbvia, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, pelas nossas atitudes, podemos compreender a natureza de cada um de nós. Lá no meu serviço, onde trabalho, tem 2 pés de manga. Tem um que nasceu bem perto do córrego,
né? E ele é um pé bem frondoso, bonito, grande. Ele sempre está ali, né, bem regado, né, porque está ali próximo das águas. E quando chega na época de manga, ele dá uma manga deliciosa, uma manga muito agradável, muito gostosa. E tem um outro pé de manga que ele nasceu ali perto da região onde tem uma oficina. E o pessoal cercou ele de cimento. Ele tem pouca reservação de água, suas raízes tiveram que ir mais profundas, mas o pessoal costuma jogar muito lixo, costuma jogar alguns objetos, algumas coisas ali no pé daquela árvore, e ela não é uma árvore bonita. E a sua manga também é de péssima qualidade. Me chama a atenção que vem ano, vai ano, ela dá manga, mas a manga é horrível e ninguém come daquela manga. Mas a outra árvore, ou outro pé de manga, as pessoas se reúnem e logo os seus frutos se acabam. Ora, queridos, é importante nós fazermos essa reflexão a respeito de como nós estamos agindo. Segunda parte, antes de tirar aqui algumas aplicações, Jesus agora faz uma comparação no reino animal. Verso 34, ele diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. As víboras, queridos, pertencem ao grupo aí das serpentes, dos répteis, que são aqueles que expelem o veneno. Sai de dentro, não é, o veneno, e esse veneno ele é usado para capturar a sua presa, para estar paralisando ou até mesmo matando, e também como um instrumento de defesa. Mas o que Jesus quer aqui justamente ilustrar é essa característica da víbora que expele algo ruim de dentro, e que não podemos esperar nada diferente disso. Quando atacado por uma víbora, quando levado aquele veneno, certamente isso trará prejuízo. Isso é uma conclusão óbvia. Aqui ele faz um paralelo muito claro quando ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, assim como a víbora está cheia de veneno, a pessoa que tem algo ruim dentro de si, em algum momento ela haverá de lançar isso para fora. A exortação de Jesus nos ensina nesse ponto que a verdadeira forma de conhecermos alguém está no trato que temos com as atitudes dessas pessoas. Ora, queridos, aqueles líderes locais que eram apresentados, eles tinham bons cargos, eles tinham boa aparência, eles eram notórios no meio da sociedade. Contudo, as suas atitudes revelavam a verdadeira natureza do seu interior. E por isso, queridos, as pessoas sentiam um jugo pesado sobre aquela liderança. Eles não eram confortados, eles não eram ensinados, a sua fé não podia avançar justamente porque aquela liderança não os conduzia de uma forma sadia. Queridos, é muito importante nós refletirmos como vai o nosso interior, porque ele fala de quem nós somos. A primeira aplicação que eu gostaria de deixar aqui é no tocante a quem você escolhe para seguir. Ora, queridos, nós precisamos observar a quem nós seguimos, porque é justamente, queridos, nessa medida de olhar para as atitudes daqueles a quem nós seguimos, que haveremos de produzir também comportamentos sadios. Aqueles homens, queridos, reproduziam um mau exemplo, e por isso, queridos, havia uma grande dificuldade das pessoas que o seguiam. Quando Cristo veio, as pessoas o seguiram de uma forma tranquila. Versículo de número 28 e 29 do capítulo 11 nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. E Jesus diz que o seu jugo e o seu fardo é suave e leve. Diferente da liderança daquele tempo. É necessário, queridos, escolhermos bem a quem nós seguimos. Porque, de fato, queridos, ao seguirmos pessoas com atitudes erradas, com atitudes, queridos, que não revelam a bondade e nem a presença do Senhor, isso haverá de nos influenciar de uma forma equivocada. Segunda aplicação que eu gostaria de deixar aqui, queridos, é com relação à nossa sociedade. Ora, queridos, como essa palavra se encaixa bem no perfil de sociedade que vivemos hoje, que é uma sociedade onde somos governados pela aparência.
Queridos, temos uma bonita aparência, mas uma prática que não fala com a mesma. Se você tem a oportunidade de acessar as suas redes sociais, queridos, você sabe do que eu estou falando. Nas redes sociais temos pessoas bonitas, que se vestem bem, que têm belos discursos, mas que não, queridos, não vivem estas coisas. Nossos artistas são um grande exemplo a respeito disso. Vivem bem, gozam de uma situação particularmente econômica agradável, mas que não distribuem dessa riqueza, não distribuem desse conforto, não distribuem, queridos, desses elementos que recebem. Nós temos uma liderança política, queridos, que diz uma coisa, mas que na prática a sua aplicação é outra. Nós temos pessoas comuns, queridos, na rede social, que nos estampam uma aparência muito bonita, mas quando olhamos para a sua vida, ela é uma vida podre, uma vida difícil, uma vida a qual nós não podemos ter como exemplo. Ora, queridos, é importante nós refletirmos sobre as nossas atitudes. Como você tem agido e o que as suas atitudes revelam sobre você mesmo. Procure, queridos, fazer essa avaliação para que você também possa transformar o seu interior. Isso nos leva a uma segunda conclusão. As nossas atitudes revelam as fontes que nos alimentam. As nossas atitudes revelam as fontes que nos alimentam. As duas primeiras ilustrações, Jesus então nos traz essa aplicação de como uma árvore ela é identificada pelo seu fruto, de fato como o nosso coração revela aquilo que está lá dentro. E na terceira ilustração ele diz assim: um homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Veja, queridos, que é justamente aonde nós buscamos, é justamente aonde nós nos enchemos, é aonde, queridos, de fato, retiramos para entregar. A ilustração aqui é de um tesouro, que não é possível, não é que uma pessoa vá lá no mau tesouro e traga algo que é bom. Assim, da mesma maneira, a pessoa que é boa, ela tira algo bom do seu bom tesouro. O homem, queridos, o homem bom, ele busca o bom tesouro, busca coisas boas, ou seja, as nossas atitudes revelam as fontes, aonde nós nos alimentamos, aonde nós formamos as nossas convicções. Se você observa os textos anteriores, todas as vezes que os fariseus questionavam a Jesus a respeito do que ele estava fazendo como sendo algo ilícito, a atitude de Jesus imediatamente é de responder a eles com as Escrituras. Ele apresenta para eles, queridos, os verdadeiros valores a respeito de Deus. Mas aqueles homens, eles não conseguem tirar os olhares daquilo que eles se alimentavam para olhar para a palavra de Deus. Eles permanecem no seu erro. Ali é a fonte onde eles buscam as suas convicções. Enquanto aquela lei, queridos, que eles haviam estabelecido a respeito do sábado, que deveria derivar da palavra de Deus, e, portanto, a fonte principal ser a palavra do Senhor, eles não olham para a Bíblia, mas olham apenas para as suas próprias conclusões. Quando Jesus, então, os confronta no versículo 9 do capítulo 2, é justamente isso que ele aponta para eles. A lei que cercava o sábado pelos líderes religiosos, os fariseus, contemplava que no sábado somente 3 coisas poderiam ser praticadas: o serviço do sumo sacerdote, a circuncisão e salvar alguém apenas em situação de morte. Aquele homem com a mão paralisada não se encontrava em nenhuma dessas circunstâncias. Mas Jesus, quando confronta sobre a natureza da lei, entre fazer o bem e o mal, eles não puderam responder, porque não trocaram a sua fonte pela verdadeira fonte, a palavra do Senhor. Queridos, é aonde nós nos alimentamos, é aonde nós nos servimos, que haverá de guiar as nossas atitudes. É na medida, queridos, que nós nos enchemos do que é correto, é que haveremos de expressar um comportamento acertado.
É justamente por isso que nós vemos do verso 15 ao verso 21 do texto, lá para trás, que Jesus ele então vem cumprindo a vontade do Senhor, e por isso as pessoas eram curadas, salvas, eram redimidas, porque ele se enche da vontade do seu Pai, e assim ele revela a verdadeira natureza, a natureza do Senhor, a natureza do Cristo, do Salvador. É na mesma medida em que nós assim fazemos, nos enchendo daquilo que é correto, é que nós então podemos revelar boas obras. Eu assisti alguns dias atrás a entrevista de um youtuber muito conhecido, do pessoal de direita, que é o Nando Moura, né, e ele estava lá comentando de uma época anterior ao conhecimento do cristianismo, quando ele disse que ele tinha um amigo cristão, ele não era, mas o amigo dele, vez ou outra, uma pessoa importante na vida dele, o questionava sobre Cristo, o questionava sobre os valores de fé e assim por diante. E ele ficava muito chateado, porque não era o que ele seguia, não era o que ele simpatizava. E ele então disse que se preparou para refutar o seu amigo. E começou a ler elementos ateus, mas também ler a palavra de Deus. E ele disse que chegou em um momento que ele ficou em conflito, justamente porque o que ele via na palavra de Deus era tudo aquilo que, de fato, ele buscava em uma vida que seria boa, correta, acertada, diferente da literatura que ele estava usando para confrontar a palavra de Deus. O fato, queridos, foi que quando ele se chegou até a fonte, que é o Senhor, ele se viu conflitado, porque aquela era uma boa fonte, que haveria de nos fazer produzir boas obras. Da mesma maneira, queridos, na onde você tem consumido, aonde você tem se alimentado, aonde você tem bebido, é que vai definir como serão as suas atitudes. Jesus, queridos, está dizendo sobre aquela liderança, que eles estavam de fato buscando as fontes erradas. Por isso, produziam más obras, maus frutos, expeliam veneno. E é importante que nós também façamos essa reflexão, queridos. Aonde você tem se alimentado? Da palavra de Deus, da presença do Senhor ou em outras coisas? Isso nos leva à terceira e à última conclusão. Nossas atitudes revelam o nosso destino. Nossas atitudes revelam o nosso destino. Veja a última parte de versículos que nós temos no nosso texto. Diz assim Jesus, versículo 36, digo-vos de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus então, queridos, ele nos leva a uma conclusão muito simples de tudo aquilo que ele havia demonstrado nos versos anteriores e agora explicado do verso 33 até o versículo 37. Jesus conclui as suas afirmações dizendo que essas palavras que foram proferidas, elas terão consequências. Ou seja, queridos, as nossas obras, elas têm consequências. Aquilo que nós fazemos, de fato, revela quem nós somos. E nós seremos medidos por isso. Ora, queridos, Deus está nos dizendo aqui nas palavras de Jesus Cristo que essas palavras serão a medida no dia do juízo, para sabermos se seremos condenados ou não. Não porque as nossas palavras é que haverão de definir o juízo de Deus, mas porque as nossas palavras dizem respeito sobre quem nós somos. Elas dizem do nosso interior, elas dizem sobre quem nós servimos, quais são as nossas fontes. Elas dizem, queridos, sobre o nosso interior, se de fato servimos ao Senhor ou não. E é por isso que por elas nós seremos julgados, condenados ou não. É importante, queridos, nós compreendermos as consequências daquilo que nós praticamos. Ora, podemos mudar o nosso interior? De fato, não. Sabemos que não podemos mudar o nosso interior. Mas o que a Bíblia está nos apresentando é aquele que pode, quem pode mudar o nosso interior, que é o próprio Jesus Cristo. É isso que ele diz aos fariseus, aos líderes religiosos e a
comunidade que o ouvia. Que muito embora, queridos, o nosso interior possa ser de fato mal, Jesus ele tem a capacidade de transformar. E as atitudes de Jesus mostravam justamente isso, que Deus ele era poderoso para curar, que Deus era poderoso para expelir demônios, que Deus era poderoso para transformar as pessoas, ao passo de que agora essas que fossem transformadas poderiam produzir bons frutos. E por esses bons frutos, por essas boas atitudes, também encontrarem o caminho da salvação. Lembre-se disso, queridos. Quando a palavra de Deus, então, nos reflete sobre as nossas atitudes, ela trata de nos lembrar. Nós podemos falar, agir da maneira como o nosso coração julga que é certo, mas nós haveremos de ter consequências com relação a essas atitudes. Tudo o que fazemos, queridos, também é medido pelo Senhor. E a minha reflexão, juntamente com aquilo que estudamos essa noite, é o que as suas atitudes têm revelado sobre você. O que você, queridos, tem feito, isso revela a Cristo na sua vida? Isso revela a natureza do Senhor no seu coração? O texto que nós temos diante de nós, queridos, nos mostra as obras de Jesus. Essas obras nos revelam quem Jesus é. Jesus foi e é o próprio Cristo, o Messias de Deus que veio para nos salvar e nos redimir. Nós podemos, ao olhar para as obras de Jesus, reconhecê-lo e acessá-lo para que ele também transforme as nossas obras. Cabe a cada um de nós, queridos, definirmos como haveremos de agir. Como os fariseus, que confrontados pelas suas atitudes erradas, permaneceram com as mesmas? Ou, se confrontados, nós haveremos de seguir o caminho proposto por Cristo. E assim temos a oportunidade de salvação mediante a palavra do Senhor. Se você avança, e aqui eu quero concluir com a última narrativa desse capítulo de número 12 a respeito desse confronto de Jesus com a liderança local, quando eles não têm mais argumentos, então eles pedem de Jesus um sinal. Jesus nos deu um sinal, não é? E aí Jesus responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. E aí ele diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aqui Cristo fala da sua morte e ressurreição. E no verso 41 ele diz: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ora, queridos, o que nós temos diante de nós é a pregação. Muitos de nós estamos pedindo sinais, evidências, todos esses sinais e evidências foram dados, estão sendo dados, e muitas vezes nós não abrimos os olhos e não percebemos, mas diante de nós está a pregação do Senhor. Assim também esteve diante daqueles homens a pregação do Senhor, para que nós tenhamos a oportunidade de mudar as nossas atitudes. Vamos orar ao Senhor. Com essa oração, queremos também concluir esse momento de culto e assim rogar que o Senhor derrame a bênção dele sobre a sua igreja. Oremos. Bendito Deus, Pai de amor e de graça, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos apresenta a vontade do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque temos a oportunidade de refletir como temos agido diante do nosso próximo, diante do Senhor, ó Pai. Que assim, ó Deus, tenhamos a oportunidade de refletir as nossas ações nessa noite. Que tenhamos a oportunidade, ó Deus, de refletir as nossas ações enquanto ouvimos essa transmissão do Teu culto, ó Pai, para que assim coloquemos as nossas ações diante do Senhor. Se em algo temos falhado, ó Pai, que o Senhor venha nos perdoar e corrigir, ó Deus, nossos feitos errados, para que sejamos uma árvore boa, a produzir bons frutos diante do Senhor,
Pai. Essa é a nossa oração, suplicando que o Senhor visite cada lar, ó Pai, suplicando que o Senhor esteja com cada vida, que o Senhor, ó Deus, esteja ministrando no coração da sua igreja, aonde cada um destes se encontram. E agora, amada igreja do Senhor, que a graça do nosso bom Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Agora nós estaremos ouvindo um cântico especial do grupo Leides, e logo em seguida estarei chamando os irmãos aí para darmos alguns avisos. Dos confins das nações e do fundo do mar, nas alturas celestes, irão louvar, desde o mais fraco ser ao mais forte que há, todos vão proclamar-te, Jesus o Cristo. Tu és incomparável, digno de adoração, Senhor Jesus. Que todos os povos cantem ao Deus de toda a vida, grande Deus, eu vou cantar. Dos confins das nações, e do fundo do mar, nas alturas celestes, irão louvar, desde o mais fraco ser, ao mais forte que há, todos vão proclamar-te, Jesus o Cristo. Tu és incomparável, digno de adoração, Senhor Jesus. Que todos os povos cantem ao Deus de toda a vida, grande Deus, eu vou cantar, te exaltarei, Senhor. Tu és incomparável, digno de adoração, Senhor Jesus. Que todos os povos cantem ao Deus de toda a vida, grande Deus, grande Deus, grande Deus, eu vou cantar, vou cantar, vou Bom, irmãos, está aqui encerrando esse momento da nossa transmissão, né? Nós vamos aguardar aí alguns segundinhos e vocês serão chamados aí numa live que haverá de acontecer nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E você vai poder estar ouvindo o reverendo Saulo, que vai nos conduzir aí sobre os avisos importantes do funcionamento dos nossos trabalhos da igreja durante os dias que se seguirão. Todos, muito obrigado por poder compartilhar aí com vocês da palavra do Senhor juntos mais uma vez. Está encerrado.